Bom dia, obrigada a vocês que estão nessa série da Nova Vida com Rav Leitman. Bom dia, Rav Leitman, bom dia, Nitsa. Convidamos vocês a somar-se nessa conversa. Nós queremos estudar do Rav Leitman como pode, com esta situação complicada que não é simples, que nos aproximamos em Israel, com ameaças, como podemos nos preparar com relação aos âmbitos sociais das nossas relações para passar essa etapa de uma forma mais simples. E aqui, em várias conversas, nós falamos, e cada vez que nós observamos, nós queremos ouvir algo do Rav Leitman, que o nosso coração receba e que podemos nos aproximar disso e realizá-lo na nossa vida e fazer essa situação em que Israel está hoje em dia mais leve. O Rav diz: se vocês me perguntam, eu queria abrir de uma forma contrária, inversa, na situação na qual a pessoa está ameaçada. Ele não busca uma solução razoável, racional, mental. Ele exatamente está pronto para captar as coisas mais estranhas e mais longínquas da sua racionalização normal. Eu queria dirigir minha nação de uma forma aberta. Eu levaria a eles o que diz a sabedoria da Kabbalah, com o nome da Kabbalah, a sabedoria interior que fala sobre os fundamentos da realidade, sobre a força superior que nos conduz justamente à sua revelação, que nós nos elevemos a um nível diferente da nossa existência, a uma nova realidade. Eu lhes explicaria de uma forma resumida, que inclusive poderia parecer como um misticismo, mas de uma forma mais revelada e aberta possível, que de verdade é assim, que esta realidade nos traz agora um confronto com o Criador, com a força superior, que Ele e não nenhuma outra coisa é o que contorna tudo para que nos aproximemos dele. E nós temos que ver nisso uma oportunidade de nos despertar e elevar-nos do nível físico e material, no qual nós existimos, para um nível diferente, que é adequado para nós. Que nós, no final das contas, realizemos o nosso destino no mundo e que com isso mostremos um exemplo ao mundo todo. De que, através da união entre nós, despertamos essa força superior que está escondida nas nossas relações e que está no exílio e ocultada de nós. Porque nós não podemos revelá-lo a partir das nossas relações egoístas. E se nos unimos, nós nos juntamos, nós despertamos isso, revelamos isso de forma sensitiva.
numa forma real, que é algo que vive e existe nas nossas relações. E Ele é que vai nos ajudar e vai brigar por nós. Eu me apoiaria na sabedoria da Kabbalah de forma aberta, com as mesmas fontes, com toda a intensidade das demonstrações da Kabbalah, como nosso mestre Baal Hassulam, e não esconderia nada. E levar nossa explicação de uma forma compreensível para todos, mas com isso elevaríamos toda a nação ao nível no qual tem que estar, no seu nível, porque nesta hora crítica, nessa hora perigosa, tem que exatamente nos ajudar a abrir na pessoa sentidos, uma disposição a entender, a sentir, a receber essa explicação cabalista, que é a nossa própria sabedoria, que é a nossa força interior, que exatamente por ela nós somos especiais, vivemos e existimos com essa necessidade elevada de revelar o Criador para nós e para o mundo todo. E ver em tudo que acontece uma oportunidade para nós e um convite da força superior de revelar-se a todos. Eu penso que na hora do verdadeiro perigo, as pessoas podem ouvir esta mensagem. E se isso está apresentado para eles num momento dos cálculos pessoais que as pessoas fazem no decorrer dos golpes que elas recebem, isso vai trabalhar sobre eles. Isso vai ativar as sensações e a mente. De alguma forma, vai atuar na direção correta, para que se identifiquem com isso. E aqui, de verdade, nós com isso fazemos uma correção na raiz do problema. Nós posicionamos a todos em frente da força geral, chame de Elohim, de natureza, de sorte, que essa força é que nós temos que nos aproximar dela e revelar. O que eu faria é ir de uma forma aberta. Está claro para todos que somos uma organização, que o que fazemos é difundir a garantia mútua, mas a raiz da garantia mútua, que nos obriga a ser garantes, é para que sejamos parecidos com a força superior. Nisso nós somos Adam, Adomé, parecidos ao Criador. Eu, pessoalmente, não mudaria esta saída à nação com a força da Kabbalah, com nenhum outro tipo de propaganda ou disseminação diferente. Sobre isso, nós temos fontes, nós temos
profissões especiais para explicar essas coisas e fazê-lo de uma forma mais simples, mas o principal é que seja com emoção. Não ter medo de parecer como se fosse místicos com relação à mente fria e terrena que não vê mais que os seus olhos corporais veem. Mas direcionar-se, dirigir-se como no tempo, na época do perigo, no qual a pessoa está frente, no seu destino, dirigir-se exatamente a quem sustenta esse destino, a força superior. Quando vamos fazer um seguro numa empresa de seguros, lá tem um parágrafo que chamam de força superior. Se eu, por exemplo, faço um seguro com relação a danos ou seguro de vida, então tem uma consideração que tem algo que não se sabe, que não entendemos, que está acima de nós, que pode acontecer em qualquer momento, é o que é chamado força superior. E agora, no momento do perigo, estamos na mesma situação, que estamos nas mãos da força superior. E por isso, nós temos também que, talvez com relação a essa mesma fonte que nos sustenta, e que ele está sozinho e determina o momento seguinte, nesse momento de perigo entre a vida e a morte, nós temos que nos dirigir a ele. Nós queremos nos aproximar de uma boa maneira. E por isso aqui eu não vejo místico como algo místico, porque nós trabalhamos no lugar mais sensível, que tem mais que ver com o destino, que agora trabalha na pessoa. E por isso, o que nós temos para nos dirigir a esse ponto de destino de estar entre a vida e a morte? O que nós temos para que isso seja recebido? Nós temos a sabedoria da Kabbalah. Nós não somos profetas, nós simplesmente despertamos as nossas próprias fontes e o que elas dizem, em que nós podemos mudar o nosso destino para o bem. Inclusive, na nossa explicação anterior, porque o destino se dirige a nós com uma ameaça. Por que a força superior nos ameaça? Através de Ahmadinejad, que é para nos despertar a unir-nos com ele, não no bem ou no mal, ou com Ahmadinejad, mas com a força superior, que é ela que contorna todas as causas. E aqui nós temos, e ninguém no mundo tem isso, nós temos aqui os instrumentos de como podemos fazer isso, através da unidade entre nós. Fazer de nós uma sociedade só, uma sociedade, na qual nós, dentro dessa unidade, nós revelamos a força superior, que tem interesse em revelar-se. Na hora do perigo, parece-me que esta atitude é a mais racional. E também a mais efetiva. Porque não tem, em todo esse processo pelo qual nós passamos no tempo do perigo e da guerra, não tem nada além do destino, que sai para uma ação e não sabe o que vai acontecer, o que vai passar, até onde, inclusive, se planeja, é planejada.
eu trabalharia dessa forma. Como cabalista, eu vejo que essa é a arma mais poderosa, mais fundamental, que trabalha justo em frente à força superior que nos convida para essa ação. Eu diria que isso não apaga todas as outras oportunidades e possibilidades diferentes que estão em diferentes níveis, sobre a qual nós já falamos antes, mas em essência, o golpe, o verdadeiro golpe, o mais efetivo de todos, tem que ser na revelação da fonte do problema. E a fonte da unidade, como a força da verdadeira guerra. Claro que o público religioso trabalha com isso de uma forma diferente, de uma forma mais popular, como os salmos encontra os projéteis, como jejuns, e também algo respeitável, porque isso também é uma forma popular de dirigir-se à força superior, mas a nossa fonte, onde a unidade é o nível superior, é o meio mais forte, mais útil para nos aproximar da força superior. Que nós entramos sob o seu guarda-chuva. E ninguém pode nos tocar. Deus vai brigar por mim. Essa é a minha opinião. Eu abriria todas as fontes e diria com a boca aberta qual é a causa da ameaça, que não há ninguém além dele, e que é o que nós temos que fazer de acordo com isso. Esse, em definitivo, é o desejo do Criador, que nós nos aproximemos dele. E é impossível nos sacudir, e não apenas desses casos. Por isso vamos utilizar esse caso, porque com isso, de verdade, nós podemos impedir todos os sacrifícios e, conjunto conosco, com isso, nos levar ao nível de existência mais elevado do que tínhamos anteriormente. Eu não penso o quanto que nós contornemos isso no âmbito material, podemos encontrar uma solução de falar sobre essas mesmas coisas interiores de uma forma racional, que seja próxima às pessoas que estão habituados a utilizar os conceitos da sua própria vida. Nós temos que introduzir aqui uma força superior, que é aquela que atua. Sem a força superior, juntar-se, tá bom, ok, escutamos. Amar o próximo como a ti mesmo, também nós queremos fazer isso. Está tudo no nível que não desperta a pessoa para atuar. E aqui, você deve chegar na sua unidade de uma forma na qual, nessa unidade, se revele o Criador na forma do Boré. Venha e veja a nós, suas criaturas, a nós, o seu povo. Com isso eu me sinto seguro que eu estou num papel, numa função, e eu penso que a realização de tudo
todo o nosso estudo da nossa existência como uma sociedade de cabalistas. E o assunto que nós saímos com todo tipo de frases, como se fosse ditos ou com meias palavras, isso desperta no povo como uma relação bonita. Sim, correto. Mas esconder a potência, a verdadeira potência, sem explicar ao povo e à nação qual é a mensagem na história, qual é a sua função para toda a humanidade da revelação da força superior, que corrige toda a crise a partir da força superior. Nós parece que perdemos uma oportunidade muito especial que tem aqui, já que tem uma crise geral grande e uma ameaça sobre nós em particular, que se não fizermos isso, então nós nos paramos num perigo muito mais difícil, que para o povo será muito mais difícil identificar-se, juntar-se com esse futuro. Eu penso que agora é a situação que devemos começar com uma explicação, com um golpe de difusão agressivo, de forma revelada, aberta e verdadeira para toda a nação, tanto para os judeus que estão no mundo todo, mas em especial para o povo de Israel. E ao que parece, isso é o que Baal Sulam escreve, é o que eu vejo nos seus escritos, que ele não quer esconder essas coisas, mas o que ele diz que no momento do perigo, isso é o que tem que ser feito. Senão, nós vamos parecer como receberam a ele marxistas, comunistas. O periódico A Nação não foi entendido de uma forma clara, porque ele também buscou com que atitude mais suave ele se aproximava do povo. Mas os tempos são diferentes. O povo não sentia essa ameaça geral da natureza, da impotência, o golpe de fome, do clima que começa a se desenvolver com toda a sua intensidade. Eu penso que nós temos que começar a trabalhar nessa direção, porque todo o resto das nossas ações são meias palavras e isso não é útil. Pode ser que de alguma maneira isso atue, mas no meio nós temos que você fala sobre união, sobre juntar-se, eles não têm essa potência e no caminho todas as demais explicações recebem todo tipo de vestimentas da nação, do povo que está acostumado a tudo essas coisas. Ele vai receber isso, eles vão receber isso como se fosse um chamado bonito, para que seja mais fácil, que tenhamos uma compensação para a falta de segurança, se os medos para os problemas Deus não queira,
que caiam projéteis e que tenham pessoas feridas e que isso possa nos ajudar a nos juntar e mitigar o golpe em si. Nós não falamos sobre mitigar o golpe, mas nós falamos de corrigir na sua raiz a partir que despertamos a luz que nos leva do mal para o bem. E quanto o povo entenda ou não isso, é verdade que, de acordo com o temor, eles vão escutar e de uma forma, inclusive, que eles não se unam, não se juntem à nossa própria mensagem. De toda forma, isso vai trabalhar sobre eles. Agora, enquanto isso, nós nos introduzimos com uma explicação dentro deles e a luz que está ali vai atuar sobre eles. Nós, de verdade, aqui causamos um equilíbrio positivo entre as forças que atuam sobre o terreno. Isso é o que se chama o Senhor briga por mim. Com relação às perguntas e esclarecimentos e críticas sobre que aqui nós tratamos de formar, com todas essas voltas que nós damos com relação ao que dizer e que não dizer, isso não me parece que não vai funcionar, não vai trabalhar, mas apenas a verdade. O que é necessário é a revelação da verdade. Como o Senhor vê, com relação a todas as novas coisas que o Senhor fala, é como se tivesse que fazer uma nova organização. Assim nós fizemos, diz o Rav, e isso é visto pelo lado do movimento da garantia mútua, ou com relação a Kabbalah. O Rav diz, nesse momento, nesta hora, não me importa de onde venha. Essas são as questões técnicas, não é importante. O importante é que continuamos na mesma direção que tínhamos antes. Antes que começamos a nos esconder para uma tendência de chegar à nação. Fomos com as manifestações e depois pensamos que vamos em conjunto com várias organizações que estão de acordo a juntar-se e a trabalhar. Nós vemos também que em algo isso atua, mas em geral, em que nós fazemos um ato sobre o destino, que inverta a realidade de má a boa. Com isso apenas nós vamos com esses órgãos, essas organizações, e não trazemos a correção. A correção pode se aproximar apenas através da aproximação da força superior a nós. O mais correto da nossa aproximação à força superior, através da nossa união. O quanto mais nos unimos, mais nos aproximamos. E se nós falamos sobre a unidade que nós fazemos sobre todas essas organizações, aí não tem a mesma potência, não tem a mesma intensidade e tendência dirigida corretamente. Por isso eu vejo que a ameaça se aproxima de todas as maneiras e isso nos obriga a realizar uma ação mais interior, mais aguda. Não temos a possibilidade de nos ocupar com mesas redondas, nem nas praças onde tenham milhares de pessoas.
Não me parece que isso possa ser. Nós tentamos fazer isso com atividades de difusão, como a difusão da garantia mútua, em troca da unidade com a Kabbalah. A mim me parece que o povo receberá isso de uma forma assim como, sim, tá bom, mas é o que o senhor fala. Que talvez possa acontecer um pouco de paz em casa, talvez possam ser mitigados os problemas que tem no trabalho, ou com uma pessoa seu vizinho, e nós vamos passar como nós falamos na conversa anterior, mas nós não vamos corrigir a partir da luz que reforma, que isso é que nós temos que fazer, aproximar o Criador, que ela faça a correção. Isso se amadureceu em mim até que eu examinei, e eu entro em todo tipo de, não apenas eu, mas toda a organização Bnei Baruch. Nós entramos em todo tipo de canais, e como difundir assim, assado, ocultar a Kabbalah. Começamos com toda a força ocultá-la e examinamos e vimos que isso não vai funcionar. Nós já tivemos no exílio, já ocultamos a sabedoria da Kabbalah. Agora chegou o tempo da sua revelação e o Ari começou com isso, e nós temos que continuar exatamente na mesma linha. O que causou o Senhor tomar essa direção de uma forma tão clara? Porque depois que nós esclarecemos, depois de dezenas de conversas, essa postura, é muito bom que nós esclarecemos, porque nós vamos utilizar em todos os diferentes ramos distintos que ajudam que são de ajuda para as nossas fontes. Isso é o que se chama o reconhecimento do mal, que você tem que ver todas as coisas que estão ao redor, até onde você pode trabalhar com isso e não se distanciar da verdade. E se você não atrai a força superior, você não tem como sair. É a mesma coisa que quando você faz alguma coisa com as crianças, porque eles não briguem. Nós podemos atrair essa força, podemos fazer se trabalhamos na nossa organização, se trabalhamos em forma de garantia mútua. Então pode ser que para o povo possa ser de trabalhar de uma forma pausada com essa questão da garantia aos poucos. Mas se revelou esse perigo há algumas semanas, que assim o povo começa a sentir, e com nós começamos a sentir que não temos mais tempo, que com isso o Criador nos dá uma oportunidade e nos obriga a atuar nesse sentido. Então não temos tempo, através da garantia mútua, através da aproximação, através de todo tipo de ações. Não vamos construir depósitos, não vamos fazer mesas redondas, não temos tempo. Nós temos que utilizar essa hora do perigo, que nunca aconteceu em Israel, que nós sigamos em frente dos inimigos que estão tão armados e que estão tão dispostos, inclusive os Estados Unidos, que afinal das contas, de acordo com seus programas, eles não veem a gente como país. Nós temos que sair com a força verdadeira interior, a mais segura, que é a força superior. Ela nos direciona, ela nos sustenta e ela nos leva a Ele. Orem. O Senhor falou antes que numa situação que tem que haver tanto com o destino, que tem o perigo da sua existência, tem uma oração interior para sobreviver e salvar-se. Na situação da guerra, por exemplo, onde o destino está em jogo, a forma em que a sabedoria da Kabbalah ensina a pessoa a estar relacionada com o destino é algo muito especial. Sim, isso nenhuma nação tem. Mas isso também não existe no mundo religioso. O que o Senhor fala
é de uma relação diferente entre a pessoa e a força superior. E o que é isso? Antes de nenhuma guerra, nós não vimos que falam tanto sobre ela de uma forma tão problemática, tão direcionada desde o começo, inclusive com datas e preparações reveladas e abertas para o mundo todo. E nós vemos que aqui a força superior organiza toda a realidade de uma forma muito aguda com respeito ao juízo pessoal da pessoa. E nós temos que, de acordo com isso, dar a nossa resposta. Por favor, volte a perguntar, orem. O Senhor falou que no momento do perigo, a pessoa sente que o seu destino está nas mãos da força superior. Todas as pessoas, religiosos ou não religiosos, todos, que buscam o caminho de conectar-se a essa força e pedir-lhe o bem e a salvação e segurança. Que exatamente para isso tem existência, com o assunto de aproximar-se disso. O Ravi diz, a ameaça. Por isso vem a ameaça, para nos aproximar. O Warren diz, o caminho para conectar-nos com a força superior é através da unidade entre nós. E o Senhor distinguiu isso da religião. Cada um se dirige de uma forma. Isso também é bom, mas de uma forma de conexão, Ravi diz, desde do coração da pessoa, a partir da unidade com as pessoas. Senão o superior não escuta, nós temos que explicar isso. Sobre isso, justamente, eu quero que o Senhor explique. Eu falo que cada pessoa, em sua oração, para a salvação, para trocar a situação para o bem, pode unir-se, conectar-se à força superior, mas apenas sob a condição de que no meu povo eu moro, não mais na sociedade da unidade, na oração coletiva. Nós podemos nos dirigir à força superior, nós podemos estar próximos dessa força, para que ela nos influencie para o bem. A influência é sempre boa se nós estamos na tendência a nos aproximar a dele, se nós estamos em equivalência de forma, inclinados à equivalência de forma, se nós revelamos essas relações para considerarmos de doação. Nós, a partir do amo o teu próximo como a ti mesmo, revelamos toda a nossa correção da ruptura da sociedade arruinada. Não temos nada mais do que corrigir. Pode-se corrigir tudo o que tem, em todos os âmbitos que estamos em crise. Apenas na unidade nós podemos realizar tudo. Venha a luz superior e faz tudo. Nós vemos que nós não tem nenhum sábio no mundo que sabe fazer no mundo. Como nesse momento que nos aproximamos da guerra, eles veem que em tantos anos nós desapareceremos do planeta Terra. E nós não temos nenhuma possibilidade de impedir isso. Essa é a ameaça grande, geral, que agora se esclarece e começa a ser mais claro para cada um. Ou então está um pouco mais longe. Para nós está um pouco mais próxima a ameaça, mas nós vemos que a tendência pelo superior é nos levar a um juízo pessoal, e que nesse juízo
Nós não temos a possibilidade de nos dobrar ao lado do mérito, apenas unicamente nos aproximando dele. E no juízo nós vemos que é primeiro conosco, com a ameaça dos iranianos. E depois esse cálculo, esse juízo vai chegar ao mundo todo. Porque sim, porque nós somos o trânsito da aproximação da força superior, da sua revelação, com relação a todas as nações do mundo, como luz para os gentis. Eu vejo nisso uma tendência clara, como uma coisa só. E também será com relação a nós essa ameaça mais próxima e muito mais concreta, com perigo de destruição, em comparação com as demais nações. De acordo, eles não podem estar em relação com a força superior na mesma medida, eles têm menos perigo, porque a arma que nós temos é a sabedoria da Kabbalah, e toda a Torá e toda a unidade que pode acontecer conosco. Por isso, na medida que todas as nações entendem que a unidade, ou através da Torá popular, ou através da sabedoria da Kabbalah, é cada um de acordo com o que ele entende. Mas cada um tem que saber que isso está no fundamento do mundo, na sua base. Agora, o cálculo do juízo com relação a nós é que nós temos que, na nossa união, revelar o Criador, e essa é a causa de tudo que aparece, a revelação dele, e isso é o que ele quer que aconteça. E por isso nos ameaça, através de todos esses representantes, para que nós cheguemos de verdade a ser o povo de Israel, direto ao Criador, direto a Ele. Qual é o significado que nós temos que revelar? O que é que a força superior quer de nós? O Senhor fala que Ele organiza tudo isso. O Rav diz, a força superior quer que nos elevemos à situação de Adão, ser como Ele. A força superior, a força da natureza, que nos ordena que abandonemos ao nível que nós estamos, para que vamos ao nível seguinte. Nós temos que ver esse processo que nós passamos, os exílios na terra de Israel, que assim se chama, que nós passemos a ser aqui o povo de Israel, na terra de Israel, com o Criador que se revela dentro do povo, dentro das pessoas que estão unidas, de acordo com a lei da equivalência de forma, para que sejamos luz para as nações, e que toda a humanidade se junte com relação a esse conceito. Nós entramos numa etapa, uma época, que isso tem que ser realizado. E aqui, na verdade, é vida ou morte, tanto material como espiritual. Eu vejo na nossa organização essa tarefa como uma tarefa necessária, que agora tem que sair e ser revelada. Eu estou seguro que nada vai nos ensinar como nos aperfeiçoar, como nos vestir, como se fosse um lobo na pele de um cordeiro. Nós temos que ser nós. A revelação da verdade. E pronto. Revelação da verdade, diz o Warren. Então nós dizemos que tem um problema, que nós somos ameaçados como nunca aconteceu, e tem que ser revelada à nação a verdade. Tem que ser algo claro e direto,
e não pelo lado da garantia mútua, mas pelo lado da Kabbalah. Então, o que o Senhor diz? Tudo está aberto, estamos transmitindo. O que o Senhor quer dizer? Eu não sei, o Ravi diz, como isso pode ser dito de uma forma lacônica, clara e curta. Eu diria que de todas as formas, de acordo com a minha natureza, pode ser que talvez aqui precise se falar de uma forma diferente, mas de acordo com a minha personalidade e a minha natureza, eu me identifico com Baal Hassulam, até onde eu entendo. Aqui tem que estar a nossa imagem, de onde nós somos nós. Nós fizemos isso nos jornais, a forma histórica, o que é o povo de Israel, de onde vem, a partir de que força existe, em que medida o Criador se revelou em nós, como perdemos essa revelação, que é chamada de exílio, que o perdemos a partir de que perdemos a conexão entre nós, e que hoje, no final do exílio, devemos outra vez nos unir e revelá-lo. E é essa força que nos obriga a revelar o Criador não vai nos abandonar, ela vai nos obrigar para que façamos isso. Nisso está o caminho da Torá e do sofrimento, pela luz, a partir que queremos nos aproximar da força superior, da unidade entre nós, mas na unidade entre nós, nós entendemos que nós fizemos isso para revelá-lo, essa força de amar, de doar, como a fonte da doação. O Warren diz, não entendi. Então Ravi diz, é melhor não falar assim. Nós vivemos na conexão entre nós, nós saímos para o exílio porque nos desconectamos, então a força de união desapareceu, o Criador desapareceu, como ele foi revelado até a destruição do templo, e agora novamente nós temos que voltar à unidade com uma ação inversa, através dessa união, revelá-lo. Isso é no próprio caminho do Abraão, nosso patriarca. Se nós nos construímos como uma nação, um povo unificado, com uma só mensagem, que é Israel, nos juntamos para revelar o Criador, que reside em nós. Que nós sejamos o lugar para Shekhinah, que nesse Israel, que junta todos. Vamos ver como explicar isto em palavras que sejam mais próximas para o povo. Mas eu não penso que nós temos que nos desconectar da história, que agora nós temos golpe e tudo vai ficar bem. Nós temos que nos apoiar em tudo, desde Babilônia, Abraão, que é o pai da nação, e a partir daí nós existimos. E assim nós temos que voltar e nos parar. O que fazer? Ao menos fazer as considerações e os cálculos não estando conosco. As mãos do Moisés são as mãos da fé. Trabalha e pronto. Atua e ponto. Nós com isso não nos mostramos nem como profetas, nem como grandes cabalistas, não
repartimos bênçãos, nós nos mostramos de uma forma racional, desde as fontes, os fatos que se recebam como fatos no momento do perigo. Se não tem com que mais, onde se agarrar no momento da ameaça, na hora da ameaça, em concreto, então isso vai revelar e vai trabalhar. Nós temos que começar. Colocar a meia moeda, a outra parte o Criador fará por mim. Ponto, diz o Orion, o Ravi diz, nós temos que desenvolver esse assunto. Eu não vejo, depois de tudo isto, o quanto foi o esforço para me vestir dentro dessas coisas populares. Se você me pergunta e você quer seguir pelo mesmo caminho, você tem que convidar outro tipo de pessoas, psicólogos, sociólogos ou organizações com as quais nós fazemos mesas redondas. Mas eu acredito que isso tem que ser através da Sociedade dos Cabalistas, e essa é a sua Torá. Não usar a palavra Torá, porque talvez ela tenha, talvez de todas a forma, tem que falar que é a sabedoria da Kabbalah e que é isso que ela fala. Podem ter medo, podem se distanciar, podem dizer que isso tem que ser ocultado, mas se você revela com todos os ditos dos cabalistas, incluindo todas as gerações, inclusive as últimas, então se revela. E o resto nós vamos tratar de aproximar ao povo, e o resto seja o que seja o que for. Também ele escreveu no Jornal da Nação que no momento do perigo, relações especiais se despertam para o lado místico, inclusive para uma posição interior não racional, porque você se encontra diante de algo irracional, que você não pode fazer um cálculo, você não sabe como se aproximar, como calcular com relação ao futuro. Eu estou seguro, Oren diz, que a Nitsa tem uma pergunta para resumir e concluir. Eu penso que é como uma conclusão de resumo. O Senhor descreveu que no momento de urgência, os corações abrem-se para receber a verdade. E em momentos normais isso passa meio de lado. Então nós temos que trabalhar sobre educação, jogos. Por isso Ravi diz, se não fosse que agora eles pulam com relação à guerra, desde o presidente a todos os escritos que nós vemos, nós teríamos seguido com as coisas da garantia, mas o fato de que agora se desperta a sensação dessa ameaça, então de acordo com isso nós temos que nos elevar a nós mesmos e também na nossa explicação. Não tem um lugar mais para trabalhar com luvas. Então o Senhor me deu essa imagem, como trabalhar num lugar onde, se a pessoa chega à situação de, desculpe, não deu para ouvir. Com isso, diz o Oren, terminamos a nossa palestra e começamos uma nova série de palestras. O Ravi diz como nós constituímos toda a carga que nós temos da sabedoria da Kabbalah, e temos um pouquinho, não?
como agora a formulamos, a estabelecemos de uma maneira correta, por doses, depois de outra dose, para liberar isso ao povo, por que canais, de que forma, em que ordem, de causa e consequência, como tem que ser na correção. De todas as maneiras, nos ficam apenas 1 ou 2 minutos. Eu gostaria que o senhor desse uma mensagem ao povo de Israel em uma situação ameaçadora na qual estamos desde a sabedoria da Kabbalah. Uma coisa que deu um gosto, um sabor. O Ravi diz: eu sairia de todas as maneiras com o não há ninguém além dele. Fale a nação. O Ravi diz, como nós vemos em todas as pesquisas e também na crise geral, que mostra a nós que toda a natureza é um sistema único. Nós temos que entender que aqui tem unicamente uma força e que nós nos encontramos sobre ela. E se somos sábios, essa força tem muito mais sabedoria. E se podemos fazer programas, essa força sabe fazer muito melhor isso. Não temos mais, mas é ao contrário, nós nascemos dela, nós existimos em algo a partir dela, dizer a natureza ou Elohim. E por isso nós temos que entender que unicamente a partir de uma visão geral e integral sobre toda a realidade, nós podemos nos estabelecer adequadamente com relação ao que está acontecendo e nos relacionar com relação a essa força que nós dizemos força superior, porque é a que constrói e organiza a natureza desde o Big Bang até os dias de hoje, até o limite com que nós podemos chegar com a nossa ciência. Daí em adiante, tudo existe de acordo às leis, tudo existe de acordo a um programa. Chame esse programa de evolução, chame-o de uma ação de cima, de alguma forma que seja, isso não é importante. O que nós temos é que agora ver de uma forma clara, como diz a sabedoria da Kabbalah, o juiz não tem apenas os que os olhos veem. Nós vamos revelar o que essa força quer e com isso nós vamos nos sobrepor a todas as coisas, desde as pequenas ameaças que vêm para o povo de Israel, mas utilizá-lo como um convite para começar com a nossa correção, que apenas pelo conhecimento da força superior nós vamos saber como nos dirigir a nossa vida de forma correta e não nos aproximar da destruição, tanto pessoal particular como de toda a humanidade. Isso em essência não há ninguém além dele, algo melhorado como se fosse de uma forma popular, da qual como tem que ser. Agora quem sai de férias que se sinta obrigado nas férias para falar isso para o povo. Sem o Senhor isso seria impossível. Obrigada, Rava, obrigada, Nitsa, obrigada a todos que estiveram conosco. Coisas grandes nos esperam. Até a próxima vez.